3 João, versículos 9 ao 11. Vamos dar continuidade, irmãos, à nossa exposição nessa carta, que contém 15 versículos. Nós vamos ler hoje do versículo 9 ao versículo de número 11. Amém? 3 João, versículos 9 a 11. Que diz assim a palavra: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dará acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar-tas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Meus irmãos, os nossos dias eles são marcados por muitos investimentos e tendências que promovem o mal. Nós podemos ver isso de forma clara nas mídias sociais, na cultura, na música, na arte, nas telenovelas, nos filmes. A gente vê isso. Muito investimento, muitas tendências que estão promovendo o mal, estimulando o mal. Basta a gente ligar a televisão e a gente vai ver isso. Se a gente parar um pouquinho para ouvir as músicas que a nossa juventude ouve hoje, são escandalosas. São músicas de letras pornográficas. Se a gente parar e olhar o que é transmitido, o que é passado, o que é tendencioso hoje, são coisas que estão incentivando, patrocinando aquilo que é mal. E um dos mais perigosos que há hoje, dos perigos que há ao mesmo tempo em nosso meio, é o silêncio. Porque muitas coisas são disseminadas de forma silenciosa, principalmente para alcançar o coração das nossas crianças. A gente não pode vacilar, a gente não pode descuidar quando nós estamos entregando celulares aos nossos filhos e adolescentes, crianças e adolescentes, porque eles estão recebendo tantas coisas, informações, conteúdos aos ouvidos e aos olhos, que tem causado mal a eles, que tem de certa forma incentivado eles à prática do que é mal, do que é escandaloso, do que é pecaminoso aos olhos de Deus. Outro dia eu estava assistindo um vídeo em que um pai disse que estava assistindo, foi acompanhar um filme que a criança estava assistindo. Um desenho, um filme tipo um desenho. E aí a cena termina com a mãe de 2 crianças se casando. E aquelas crianças entrando como damas no casamento. A gente vê hoje tudo de forma silenciosa. A imoralidade sendo pregada, sendo anunciada. O relativismo moral, que de certa forma ele nebula isso, coloca-se uma nuvem no meio entre o bem e o mal.
e nessa esteira que é espalhada, cada um é estimulado a criar e seguir a sua própria verdade. Para o mundo não existe mais verdade absoluta, existe o relativismo. Aquilo que pode ser para você errado, para mim não é. Depende do ponto de vista ou da pessoa, o que ele quer viver, o que ele quer ser, o que ele quer experimentar. Assim, tentam subjugar a moral da vontade do indivíduo. Lança-se fora qualquer busca de valores absolutos. Não há mais valor absoluto, uma verdade definida e definitiva. Aquilo que até outros anos atrás era imoral, era pecado, era escandaloso, hoje é normal, hoje é incentivado, hoje é patrocinado, até mesmo pelo governo. Olha aquilo que eles chamam de arte hoje, os vídeos que a gente vê na internet. Então, irmãos, por isso, o bem é chamado de mal e o mal é chamado de bem. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo João, ele está falando aqui, ele escreve essa carta ao seu amigo, amado irmão Gaio, e a outras pessoas também. E aqui ele está aconselhando um amado irmão dele, para que possa ter cuidado com uma outra pessoa que, de certa forma, estava praticando o que era mal. Uma pessoa ali bem problemática, dissimulado, chamado Diótrefes. E ele está aconselhando o fiel e zeloso Demétrio. E ele diz, olha, ele dizendo aí no versículo 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Eu escrevo aconselhando, mas ele nem sequer lê, ele nem sequer instrui a igreja, porque ele gosta de primazia, ele acha que ele tem que estar ali, e ele tem praticado coisas erradas. Ele nem recebe as pessoas, e aqueles que querem receber, aquelas pessoas que estão precisando, como eu falei lá no começo, essa carta ela foi escrita, e ela tem esse objetivo, de falar do amor de Deus, da graça de Deus, e ao mesmo tempo falar da necessidade de nós acolhermos as pessoas. E aí, se ele não acolhe as pessoas, é aquele que quer acolher, aqueles que são forasteiros, que estão necessitados, que são estrangeiros, que estão muitas vezes longe por causa da perseguição que havia, eles expulsam essas pessoas. E aí ele diz, amado, não imite o que é mal. Ele está dizendo, não imite o modo de agir dessa pessoa. Não imite aquilo que é mal, senão o que é bem. Ele diz, aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus, como está no versículo de número 11. Então, irmãos, estão estabelecidas aqui verdades de suma importância para nós. Eu queria destacar 3 pontos aqui, olhando para esse versículo de número 11. Primeiro, bem e mal são plenamente distintos, são diferentes um do outro, não há relativismo. Para o homem pode até haver, e dizer, aquilo que é mal para você, aquilo que é pecado para você, para mim não é. Mas Deus, Ele só tem um ponto de vista. Para Deus o que é pecado é pecado. Não há área cinzenta nessa questão, não há dúvida. Ou somos amigos do bem, ou somos amigos do mal. É isso que Ele diz, amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Nós cristãos, irmãos, somos chamados por Deus para amar, buscar e praticar o bem. Amar aquilo que é bom, amar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é íntegro, aquilo que é louvável, aquilo que é aprovado por Deus.
amar essas coisas e buscar essas coisas, praticar essas coisas. E saber a diferença entre uma coisa e outra. Pedir sabedoria, Senhor, me dá discernimento. Me dá sabedoria, dá discernimento para que eu possa ver, para que eu possa distinguir, para que eu possa identificar aquilo que é bom e aquilo que é mal. Porque eu sou humano, eu sou pecador. E como eu disse, irmãos, nós somos tendenciosos a seguirmos modas e práticas do mundo. O ser humano é muito tendencioso a seguir isso. Ano que vem é ano de Copa do Mundo. Vamos olhar os cortes de cabelo dos adolescentes. Se um jogador fizer um corte de cabelo diferente, todos vão querer fazer do mesmo jeito. Lembra do Ronaldinho, que tem um corte de cabelo horrível, tupete, usei muito aquilo quando era menino. E aí ele cortou e todo mundo só vê menino com tupete, com aquele corte de cabelo horroroso. O ser humano é assim, é tendencioso a seguir moda, a seguir padrão que o mundo estabelece. Se as pessoas estão fazendo isso, eu vou fazer também. Se as pessoas estão indo para lá, eu vou também. Há essa tendência, nós temos que ter cuidado, irmãos, para discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que presta e aquilo que não presta, aquilo que aos olhos de Deus é pecado, que parece aos nossos parece que não é, mas nós temos que ter sabedoria para isso, porque bem e mal são plenamente distintos, diferentes um do outro, não se unem, não se juntam. Luz e trevas não se unem, não se juntam. Jesus falou isso. Bem e mal não se unem. Não se unem. Segundo, irmãos, bem e mal são perceptíveis. Perceptíveis. Pois o próprio apóstolo João, ele diz assim: aquele que pratica o bem procede de Deus. Diz, olha, aquele que pratica o bem, ele procede de Deus. Então, irmãos, é perceptível. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Portanto, nossas práticas sustentam a nossa fé. Elas atestam a nossa fé. Porque não adianta, irmãos, nós dizermos eu tenho fé, mas as nossas obras são contrárias àquilo que nós cremos. Nossas obras, nossos atos comprovam a consistência da nossa fé. Como nos ensina a própria palavra, o próprio Tiago, um pouco antes aqui desse escrito, onde ele diz que a fé sem obras é uma fé sem vida, é uma fé morta. Que não adianta simplesmente nós dizer que temos fé, mas as nossas obras, os nossos atos, as nossas atitudes, a forma de viver, provam o contrário. Então está dizendo, se você tem fé, se nós temos fé, as obras, aquilo que nós praticamos, tem que atestar essa fé. Caso contrário, ela vai desaprovar a nossa fé, o nosso modo de agir, de viver. Se cremos e seguimos a Deus, irmãos, procuramos então realizar as obras, as ações que tenham como resultado final o bem. E o bem aqui que o apóstolo João fala é a vontade de Deus. É aquilo que anda lado a lado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Então devemos cuidar para que as nossas convicções cristãs andem de mãos dadas com as nossas práticas diárias. Aquilo que é convicção nossa tem que andar de mãos dadas com a nossa prática diária. Aquilo que nós professamos tem que andar lado a lado com o modo de vida, com o estilo de vida que nós vivemos diariamente. É exatamente isso que a palavra de Deus, irmãos, exige de nós, que o Senhor exige de nós. Então, diante daquele cenário
em que havia aquelas pessoas dissimuladas ali, especificamente aqueles homens ali, Diótrefes. João está instruindo os amados irmãos ali, dizendo: olha, não imite o modo de viver, o modo de agir dessa pessoa, porque ele tem agido do contrário. Ao invés de ter amor pelas pessoas e acolher as pessoas que estão necessitadas, como Gaio fez, como Gaio faz, e a gente leu isso aqui já em outras mensagens anteriores, como Gaio agia, e era respeitado, era admirado pelas pessoas, e aquele testemunho era levado para as pessoas a outros lugares. Esse estava agindo de forma diferente. Ele não acolhia as pessoas e expulsava aqueles que queriam acolher as pessoas da igreja. Então, irmãos, devemos cuidar para que as nossas convicções cristãs andem de mãos dadas com as nossas práticas, com o nosso viver. Terceiro lugar, observe com cuidado quem você imita. João nos dá um claro conselho: não imites o que é mal, senão o que é bom. Não imite aquilo que é mal, senão aquilo que é bom. Quem são as pessoas e as ações que cativam sua atenção? A quem você aplaude? A quem você segue? João está alertando, irmãos, Demétrios, um crente fiel, servo de Deus, a não imitar as obras e o estilo de vida do problemático e hipócrita Demétrios, Diótrefes. Ele está aconselhando Demétrios: olha, não pratique, não imite o que Diótrefes tem feito. E olha, irmãos, que esse Diótrefes aqui, quando a gente lê, ele é da igreja. E parece que uma pessoa da liderança da igreja, mas uma pessoa de um mau caráter. As ações dele, seu estilo de vida, reprovavam aquele homem, a ponto de João dizer: olha, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, fale-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Então, irmãos, aquele homem era um homem reprovável pelas suas ações. Talvez alguém que estava à frente da igreja, daquela comunidade, com a aparência, mas as práticas eram outras. E a recomendação de João era essa: afaste-se dele, não imite ele. E a pergunta é: quem nós imitamos? Quem nós imitamos na vida, no mundo? Quem nós imitamos, irmãos, no mundo virtual, nas redes sociais? Quem nós imitamos? O que essas pessoas que seguimos, que acompanhamos, pregam, ensinam nos seus conteúdos ou com as suas vidas? Nós vivemos hoje, irmãos, nessa época de influências, e aí a gente vê tantas pessoas que estão lá, são o quê? Influenciadores. O nome já diz, eles querem influenciar. Influenciar o quê? A quê? São influências, já está vendo até profissão, né? Influências. E aí, irmãos, que tipo de conteúdo? Porque se a gente for observar aqueles que influenciam a imoralidade, ao que é mal, são os que têm mais seguidores, são os que têm os seus vídeos mais vistos, que ganham mais likes, e estão atrás disso. Então, quem são essas pessoas que nós seguimos, que nós acompanhamos, que nós, estamos acompanhando diariamente? O que eles pregam, o que eles ensinam, quais são os seus conteúdos, como é a vida dessas pessoas? A recomendação de Deus para nós é: não imite essas pessoas,
E nós temos que ter discernimento. É bom ou é mal? Os conselhos, o que eles transmitem aos ouvidos, aos olhos, são coisas boas ou coisas más? É aprovada por Deus ou reprovada por Deus? E a recomendação de Deus é: não imite essas pessoas, não faça o que eles estão fazendo. Não assista, não ouça, não siga, não dê a ele ou a ela publicidade, ibope, audiência. Temos que ter cuidado, irmãos. O que nossos filhos estão assistindo? O que eles estão seguindo? O que essas pessoas que estão chegando todos os dias aos olhos e ouvidos deles estão influenciando eles a quê? Antes, o apóstolo Paulo disse aos irmãos da igreja de Corinto: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar aqueles que imitam a Cristo. É a esses que nós devemos dar credibilidade. Na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, não imite. Não imite também, a gente fala não só de celebridades, mas de pessoas a qual nós convivemos todos os dias. No trabalho, na vizinhança, na nossa comunidade, na nossa própria família. Há pessoas que não são dignas de que nós as imitemos, porque são pessoas vaidosas, são pessoas furiosas, são pessoas zombadoras, são pessoas fofoqueiras, são pessoas dissimuladas. Não imite então esse tipo de gente, mas imite aquele que é manso, aquele que é humilde, aquele que é amoroso, aquele que é leal e fiel. Porque essas práticas são práticas oriundas de quem está imitando ao próprio Senhor Jesus. Que Deus, irmãos, nos dê sabedoria, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos ajude também a sermos modelo para que outros olhem e queiram imitar. Que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Lembra quando os irmãos foram pela primeira vez chamados de cristãos? Na cidade de Antioquia. Eles procuravam viver conforme tinham aprendido de Cristo. E as pessoas chamaram ele de cristãos, pequenos cristos. E muitos ali, a Bíblia diz, iam à igreja, iam ao cristianismo, porque pelo testemunho daquelas pessoas. Portanto, irmãos, que o Senhor nos ajude a não imitar o que é mal, sermos imitadores daquilo que é bom, daquilo que é compatível com a palavra de Deus, para que sejamos também imitáveis por aqueles que nos observam, por aqueles que convivem conosco diariamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.